Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Arruda, do Redação para Aprovação, a nossa trilha de estudos que tem como objetivo o concurso da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Aqui é mais uma videoaula falando sobre uma continuidade focando na prova discursiva, ok? Então hoje vou aqui apresentar um conteúdo e até tratar de algumas questões que eu acho importante destacar, dando continuidade ao vídeo anterior, em que abordei a estrutura, né, desse texto, da prova discursiva do concurso. Aqui a gente vai refletir alguns textos que foram produzidos por colegas e ao discutir, vou pontuar aqui, né? Vou pontuar aqui, ressaltar a necessidade de começar a trazer esse olhar sobre o que pontua o edital. Tá bom? O que pontua o edital. Então, antes a gente compreendeu a estrutura, entendeu a lógica desse tipo de texto, agora começar a pontuar o que nos apresenta o edital. Mas antes de falar basicamente dessa etapa, queria retomar um contrato que quem está aí desde o começo, quem acompanhou, fez todo o procedimento da proposta, que o intuito aqui da metodologia, do método, é também pautado nos estudos da neurociência. Então, como que a gente também consegue diretamente ou indiretamente enviar mensagens para o nosso cérebro, né, para a gente começar também estar mais motivado, energizado, porque isso interfere totalmente no processo de aprendizado, de compreender a informação e consequentemente vai surtir efeito lá no dia da prova, tá bom? Se todo esse percurso de estudo você estiver colocando informação ali, estou cansado, não vou conseguir, não sei o que, sabe, esse impacto negativo que a gente sabe da nossa rotina, do dia a dia, todo mundo, alguns mais, outros menos, mas é o fluxo da vida, às vezes tem épocas mais tensas, às vezes menos tensas, mas quando a gente tem esse objetivo de uma aprovação, é muito importante essa perspectiva positiva, tá bom? Não se trata aqui daquele positivismo, daquela positividade tóxica, né? Que tá as coisas totalmente se acabando e você sorrindo, batendo palmas. Não, mas compreender que isso vai influenciar totalmente na minha disposição e totalmente na informação que é armazenada no meu cérebro. Bom, para a informação ser armazenada no cérebro, tem que ter uma aceitação, tem que ter ali uma ligação. Então, é o modo como a gente lança esse olhar sobre o processo ali de estudo, do nosso objetivo, tem total interferência. Isso já se fala até na educação. Para o processo do aprendizado fluir, se concretizar, precisa de um ambiente acolhedor, de um ambiente democrático, de um ambiente de diálogo, de escuta, de um ambiente que respeite e valorize as diversidades. Então isso não é, tá bom, isso é científico, isso é uma comprovação científica que isso interfere. E para o nosso processo de estudo para concurso também, para o adulto também. Tá bom? Então tem que ter uma perspectiva, um objetivo e ser estimulado. Então eu coloquei nesse material, e aqui vou recapitular, o contrato que tem 3 etapas. A primeira é você falar o seu desejo, né? Pronunciar aí com vontade, com força, fala no banheiro, frente pro espelho, na cama, no travesseiro, mas fala, solta, eu vou ser aprovado, eu vou ser aprovada. Bom, essa informação diretamente também aciona regiões do cérebro, lança aí, solta, né, dopamina, neurotransmissores que tornam até o processo de estudo mais leve. Mas não basta só falar, também escreva, pegue um pedaço de papel, de preferência um papel novo, limpo, e escreva, eu vou ser aprovado, eu vou ser aprovada, põe a data, né, a data de hoje, eu vou ser aprovado no concurso tal dia, e assina, põe a sua assinatura
dobra esse papel, coloca num lugar bem guardadinho e daqui até o dia da prova, sempre revisite aí para você assumir esse compromisso com você, tá bom? Não é um contrato comigo, não é um contrato com nenhum outro professor, não é um contrato com ninguém. É você com você mesmo. Só que falou, escreveu, visualiza. Visualiza a sua aprovação, visualiza você sendo aprovado, você sendo aprovada, visualiza você já assumindo, né? Se você já tem um cargo, o seu segundo cargo, se você não tem, o primeiro no setor público, né? Já tem um no setor privado, agora no setor público, enfim, visualiza. Visualiza porque tudo aquilo que a gente agrega, que a gente recebe, a gente tem que agradecer. Sabemos que a educação tem todo o seu processo de luta, né? Toda uma questão que a gente vai percorrendo, né? Cada ano, processo para avançar, melhorar, aperfeiçoar, mas tudo aquilo que agrega para nós, temos que agradecer. Então, só para relembrar, quem foi encaminhado isso já no começo, e relembrar esse contrato que você fez com você mesmo, tá bom? É seu contrato, seu acordo com você, não é comigo. Então, beleza. Aqui eu vou destacar, antes de falar diretamente do conteúdo, do edital. Vou destacar aqui do edital, deixa eu só marcar aqui a... Então, vou destacar aqui do edital as questões da prova objetiva. Na parte geral, são 10 questões. É por isso que eu comecei o conteúdo, a metodologia, todo mês de julho, primeiro apresentando conceitos gerais. Foram apresentados conceitos gerais, que nem sempre aquele autor que eu abordei estava no edital, mas o conceito que ali foi abordado perpassa todo o campo da educação. Essa é uma proposta desse método, tá bom? Que eu apresento e desenvolvo. Compreender esses conceitos que abrangem toda a educação. E depois, na outra semana, a gente destacou a questão dos documentos institucionais, legislação. Aí, na terceira semana, resumo dos autores. Então, assim, o resumo foi bem, né, pontuado. Primeiramente, para não se aprofundar, cansar e desgastar, porque direto e indiretamente repete todos os outros... dialoga, né? Tudo dialoga. Tudo os documentos, os autores, os artigos e os livros vão ressaltar aquilo que está nos documentos. Então, os artigos vão ressaltar aquilo que está no documento, aquilo que está na legislação. Não vão contra, então vai ressaltar. Às vezes trazendo ali um olhar mais específico, uma concepção mais específica. Então, por isso que coloquei os resumos, porque são 10 questões. Aqui, destacando na parte geral, tem compromissos, competências e conhecimentos didático-pedagógicos. E aqui coloca aqui, compondo a bibliografia. Depois tem lá a bibliografia. Na parte específica, perfil, conhecimentos, capacidades e a bibliografia. Vai ter lá também, né, a indicação dos autores. Isso 20 questões, tá bom? Por que eu estou destacando isso? Porque antes de começar a primeira semana que eu falei dos conceitos gerais, que apresentando os conceitos gerais, eu encaminhei, de acordo com aqueles que responderam o interesse de participar, eu encaminhei um material colocando aí a bibliografia geral, né, a parte geral e a parte específica de cada componente, de cada área do conhecimento, tá bom? E depois algumas pessoas pediram para entrar no grupo. Eu coloquei lá no grupo o link desse drive. Pode ser que não tenha aqui algumas áreas de conhecimento, não tem filosofia, não tem física, porque no momento não teve ninguém dessas áreas interessados. Mas eu queria destacar que isso aqui está no edital. Eu apenas organizei para facilitar. Destacar isso aqui, tem a parte geral, que vai trazer tudo aquilo que se espera, tudo que aquilo a Secretaria de Educação do Estado espera do profissional que vai adentrar a sua equipe, vai adentrar o magistério. Então, isso daqui eu até falei que era leitura de cabeceira. Isso aqui, se tem um documento, algo que você tinha que ler, né, tem que ler, é importante, todos os dias, ou um dia sim, um dia não, é esse daqui. Isso aqui é o beabá, tá bom? Todos os outros materiais vão vão dialogar diretamente com isso aqui. Então, isso aqui é uma leitura de cabeceira. Então, vai trazer, compromisso com uma educação de qualidade, traz tudo um histórico. Esse aqui eu peguei o exemplo de arte. Traz um contexto histórico, aí vai discorrendo, vão citando aqui algumas
algumas portarias, e as portarias que destacam é importante também você fazer uma consulta. Aqui traz a questão do plano de carreira e remuneração. Então, citou, é bom você saber do que se trata, fazer uma pesquisa. E vai colocando, ó, compromisso com a educação integral. Eu tenho clareza disso, compreendi, tá aqui nesse documento também destacando. Ó, compromisso com o desenvolvimento de competências. Tudo que foi falado, direto e indiretamente, a gente falou durante esses dias. Aqui vai trazer a definição, ó. Por competência, entende-se. Então, ter a clareza, qual é a competência que o currículo paulista, esses documentos, estão aqui destacando, ressaltando. Então, toda essa base aí da parte geral vai estar detalhando aqui, ó, compromisso com o quê? Letramentos, multiletramentos. Eu compreendi isso, né? Tenho clareza, porque a gente vai ver na sequência como que um desses assuntos, por exemplo, letramento e multiletramento, poderiam ser utilizados na prova discursiva, do exemplo que eu vou aqui tratar na sequência. Então, isso aqui é material, tá no edital, tá bom? Tá no edital, isso aqui é uma compreensão, algum termo que você não lembra, esqueceu, já pesquisa, aproveita. Ainda mais aqueles que, por estar aqui no YouTube, tem pessoas que não estão nesse grupo, vão acessar o vídeo. Então já fica até como uma dica aí, às vezes começou a estudar agora, ou vai fazer uma revisão, se pauta também nesse material, tá bom? Do próprio edital. Tá bom? Não estou dizendo que é só isso, mas é uma base que já está dando totalmente o norte daquilo que se espera. Tanto que é o que consta lá na prova discursiva, na prova objetiva, né? Colocam lá como prova objetiva, competências, perfil, destacam aquilo lá. Então vai discorrer. Aí depois, ó, competências gerais, docentes, aí vai trazendo, né, a numeração, ó, 7, desenvolver argumentos com bases em fatos. Então vai pontuando. Ó, área do conhecimento de conteúdo curricular, área didática pedagógica, vai discorrendo. Isso aqui está no edital. Isso aqui é geral, é para todos. Aí depois entra a parte específica de cada área. Então o que se espera, né, dentro aí do componente. Então no caso de arte aqui, ó, espera-se que o professora de arte, enquanto profissional da área de linguagens e suas tecnologias, o domínio dos processos de ensino e de aprendizagem das linguagens artísticas, artes visuais, dança, música, teatro. Então é isso que se espera. O professor deve ter compromisso com o quê? Com o desenvolvimento e aplicação de linguagens. Então vai pontuando. Então isso aqui é importantíssimo se pautar, ler, compreender, ainda mais que é da área específica, alguma coisa ali que trouxe, que às vezes você não lembra, então é bom relembrar, retomar, você já está estudando. Bom, então só queria destacar que esse material foi apresentado e para aquele que está assistindo aqui vale muito a pena ir lá no edital, pegar da sua área essa base. Porque eu destaco isso, é aqui, né? Tá no próprio, ó, prova objetiva, tá aqui dizendo, ó, compromissos, competências, conhecimentos didático-pedagógico, bibliografia. Então tá ressaltando isso no edital. Fora que isso já é uma base de compreensão para você se utilizar na prova discursiva, tá bom? Ali é tudo material que você compreendendo você vai utilizar, não pode, né, se esquecer. Aí na prova discursiva, né, então aqui a objetiva, na prova discursiva duas questões, tá bom? Não tem no edital indicando o número de linhas, não está falando quantas linhas serão, 20, 30, então pode chegar lá, não tem como a gente ter uma base. Se são 10 linhas, você deve escrever 10 linhas. Se serão 15 linhas, escreva, né, o texto, escreva 15 linhas. Se for 20, 19, 18, 19, nunca menos que isso. Aí se for maior de 30 linhas, eu aconselho no mínimo 25, tá bom? O máximo possível. Nunca escreva aí menos de, se for um texto, uma numeração de 30 linhas, nunca escreva menos de 20. Bom, então escreva aí uma quantidade, quanto menor a quantidade, você tem que completar. Maior quantidade, você pode até deixar algumas linhas, mas evite, tá bom? Evite, aí dependendo, no máximo 2, 3, para não deixar... Lógico, tem textos que estão tão completos, né? Estão tão completos ali que até sobrando linhas já correspondeu, mas fica como uma sugestão, ok? Então, se atentar a essa questão do edital,
porque ele traz aqui no material e continua assim, ó. A prova discursiva visa avaliar os conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atribuições do candidato ao respectivo cargo, além de considerar sua capacidade de leitura. Então uma grande questão ali é a interpretação, é você compreender a comanda, o que a comanda está indicando, o que a comanda está pedindo. Então, não fugir do tema. Às vezes a gente pensa que é um assunto, então é essa interpretação, tá bom? Então, isso é muita atenção ali na comanda, nunca vai muito afoito. Eu acho que é isso, pronto, falou sobre tal palavra, é isso. Não, analisa, a gente vai ver uma sequência aqui, um exemplo. Leitura e interpretação de escrita na forma culta da língua portuguesa. Então, esse culta aqui nos remete a uma coisa muito formal, muito rebuscada. Não, culta é a norma padrão em que você tem que escrever aí dentro dos acordos, né? Concordância, acentuação, pontuação, não cometendo aí desvios que ferem essa norma padrão. Bom, então culta não é escrever difícil, não é essa a questão, mas você respeitar as regras, né? As regras da língua portuguesa e, lógico, uma sequência lógica de raciocínio. A prova discursiva será composta de 2 questões. As questões serão relacionadas a temas do currículo paulista e metodologia e estrutura de ensino. Então, aqui, ó, destaca, né? Por mais que às vezes a comanda não vai dizer, né? A comanda não vai dizer lá, talvez, né? Estou aqui deduzindo, escreva de acordo com o currículo paulista. Não vai dar esse entendimento, pode ser que não. Vai dar uma situação, você vai ter que responder, vai ter que escrever o que está aí na comanda. Conscientemente, você tem que trazer pautado o currículo paulista, o que está no currículo paulista. Então, pode ter certeza que você vai complementar com algum ponto ali desse compromisso, da concepção que traz o material. E é claro, a metodologia e estrutura de ensino. A gente tem falado muito das metodologias ativas, de como você mobiliza a interdisciplinaridade, temas transversais, eixos temáticos, né? Temas contemporâneos. Então, tudo isso que está relacionado aí à metodologia, à estrutura. Sempre o estudante protagonista, na questão crítica, reflexiva. Então, essa metodologia, essa estrutura de organização desse processo enquanto uma metodologia ativa. Bom, então sempre. Então, as 2 comandas que eu vou aqui na sequência apresentar, quem for refazer, já reescrever, trazendo esses elementos, tá bom? As questões da prova discursiva abordarão temas, né? Lá vai ter outros itens que vão novamente destacar currículo paulista, metodologia e estrutura de ensino. Agora aqui, ó, na correção da prova discursiva serão analisados o conhecimento e a capacidade do candidato em desenvolver a questão proposta de forma precisa. Tá bom? Então, quanto mais preciso, objetivo. É isso que eles esperam. Não é contar uma história, fazer aquela reflexão filosófica, que a educação, não. O que aponta ali e qual que é o encaminhamento que se dá a problemática, a situação que eles apresentaram. Então, quanto mais preciso. Então, você tem que identificar o ponto e desse ponto, o que dentro do currículo paulista, daquilo que foi refletido, se encaixa, né? Deve ser utilizado para sanar, resolver a problemática que foi apresentado. Com clareza, é claro, coerência e objetividade. Então é esse tipo de texto, é o mais objetivo possível, tá bom? Sem filosofar, sem contar história, assim, no sentido, né, ficar dando muita volta, ficar repetindo assuntos. Então essa é a linha de raciocínio. Serão avaliados ainda, aqui, ó, a organização do texto. Tá bom? A organização do texto. Já pontuei no vídeo anterior, mas hoje eu vou mostrar aqui um exemplo. Organização dessa estrutura do texto. Bom, um texto bem estruturado, ele já mostra para o corretor, né, aquela pessoa que vai fazer ali a correção, um entendimento, que a pessoa está ali, né, ela vai demonstrar um entendimento. Então, até inconscientemente, ele já faz uma correção um pouco mais disposta. Não que eles vão diferenciar um outro, mas tem essa questão. Quando você pega um texto que está totalmente desorganizado,
em um texto que está mais organizado, tem uma predisposição, mesmo que inconsciente, para fazer aquela correção. Então é uma coisa ali, às vezes, até involuntária. É análise, síntese, então, só para reforçar, a importância da organização do texto, daquela sequência, apresentação, desenvolvimento, conclusão. Bom, análise e síntese. Então, analisar e sintetizar o fato examinado. Bom, então você vai ter ali uma situação-problema, você vai analisar o que essa situação-problema está querendo me dizer. O foco dessa situação-problema é a aprendizagem. Beleza. Mas falou sobre avaliação. Mas será que é avaliação? Não, é aprendizagem. Então, da aprendizagem, o que eu posso trazer para sanar, para resolver o problema que foi apresentado de maneira sintética, bem resumida, direta e objetiva. Então, é isso que também será avaliado. A correção gramatical, né? E capacidade, interpretação e exposição demonstrada. Olha aqui, ó, exposição demonstrada. Então, você vai, de um modo ou de outro, trazer sugestões, né? Você vai ali apresentar, vai expor uma situação ou situações, dependendo do que você vai desenvolver, que vai indicar uma solução ou encaminhamento para aquilo que foi apresentado lá na situação problema. Então você vai expor. Lembra que eu falei que tem um argumento, né, essa questão de convencer o outro, e tem a exposição, né, de você apresentar. Aqui ele traz uma exposição demonstrada, que acaba também trazendo na exposição uma característica de argumentar, porque você está querendo convencer o outro. Tá bom? Mas essa argumentação não é aquela argumentação mais pesada de citar autor, lei, a partir da interpretação do edital. Tá bom? A partir da interpretação do edital. O que ele pede aqui, então, é uma exposição demonstrada. Então, você apresenta um encaminhamento, uma proposta para aquilo que foi apresentado na situação problema da comanda. Certo? Porque o que ele traz ali que são temas relacionados ao currículo paulista e metodologia e estrutura de ensino. Então, tem alguma metodologia ali que foi apresentada na comanda que não está surtindo efeito para os estudantes, eles estão desinteressados, a comanda traz isso. É metodologia. Então, como é que eu vou apresentar no meu discurso, nunca em primeira pessoa, sempre refletindo, analisando, uma metodologia ativa, participativa, que engaje o estudante, os estudantes, que façam com que eles participem de maneira mais produtiva, mais criativa, reflexiva. Então eu vou ali expor uma ação para buscar essa solução. Beleza? Então eu queria só destacar o que está no edital para a gente refletir com base nele. Lembrando, currículo paulista, né, o que pede, o que fala sobre a prova discursiva, vai versar temas relacionados ao currículo paulista. Então, novamente aqui, ó, vai destacar currículo paulista, o que fala lá seu compromisso, o que ele espera do compromisso do profissional. E aqui o emissor, né, quando a gente fala de um texto de comunicação, um texto, ele tem uma estrutura. E a estrutura base de todo o texto é que tem o emissor, aquele que emite a informação, e aquele que recebe. Bom, então aqui compreendendo que não é você diretamente que está emitindo a sua opinião. Você não está emitindo a sua opinião diretamente. Pode ser que você concorde, não tem nenhum problema. Mas você tem que emitir a opinião de acordo com o que pensa, de acordo com os documentos da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Eu acho que eu faria tal coisa nessa situação. Não, não é o que você faria. A não ser que o que você iria fazer está de acordo com o documento. Mas não é o que você vai fazer. É o que traz os documentos, a concepção do governo do estado, né? A Secretaria da Educação. Bom, então sempre a gente entender que é esse o emissor. Nós somos ali um porta-voz. O funcionário público, ele passa a ser esse porta-voz, ele é essa extensão da Secretaria, do estado. Então, educação integral, desenvolvimento de competências, letramento, multiletramento, projeto de vida dos estudantes, educação digital escolar, educação inclusiva, processo de avaliação, ter clareza desses compromissos. Está lá no edital, que eu acabei de mostrar, a parte geral, a parte específica. Veio na questão de todos os documentos de legislação e documentos institucionais. Os autores e artigos vão reforçando cada vez mais essa concepção.
tá bom? É claro que tem aí uns termos mais específicos de um autor ou outro autor, que eu acredito, se for colocar, é aquela pergunta que, né, é o tipo de pergunta que eles usam de nível hard, que é para mesmo ter uma maior porcentagem de erro. Bom, mas por ser 10 questões a parte geral, é compreender essas competências e isso tudo vai te ajudar também na parte específica. Bom, então essa visão que você apresenta. Não é, eu acho que eu faria isso. Eu acho que deveria fazer isso. Não, não é o que você naquele momento tomaria como decisão, a não ser que a sua decisão, o seu encaminhamento esteja de acordo com os documentos da secretaria. Então, o currículo paulista, essa é a base. Aqui eu dou um exemplo da metodologia, quando ele fala de metodologia e estrutura de ensino. Então, aqui traz, nesse material, tem um resumo. Nesse final de semana, vou falar sobre os resumos dos livros e artigos e vou ressaltar esse material. Então, quem estiver acompanhando, mas qualquer outro material que você acompanhar, lembra que lá na prova discursiva você deve, né, de acordo com a comanda, ressaltar elementos aí desse material. Não só desse, mas aqui eu destaco esse daqui. Então, metodologia ativa, né? Então, a metodologia que torna o ensino significativo, que tem uma relação no sentido real, e é claro, sempre ampliando o conhecimento do estudante. Então, a isso se dá o conhecimento efetivo e isso é sentido, vivência. Tem que ter um sentido aquele conhecimento, aquele estudo, né? Algo da sua vivência, da sua realidade e sempre ampliando. Roteiros de estudo, oficinas pedagógicas, então exercícios dinâmicos, desenvolver conceitos. Então, é sempre uma metodologia, uma estrutura que torne o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, participativo, criativo, tá bom? Fugindo daquele monólogo ou daquela coisa que só o profissional ali, o professor, a professora, é quem pontua, é quem traz ali a solução. E dentro dessa metodologia, dessa estrutura de ensino, o que se espera é do indivíduo crítico, proativo, responsável, então sempre engajando, sempre trazendo esse engajamento para o estudante, a estudante. Então, o conhecimento adquirido logo é uma aprendizagem significativa. E aqui vai trazer formas diferentes de avaliação. Debates, participação, atividades dinâmicas também são meios para se avaliar, tá bom? Lembrando que a avaliação é sempre um caminho para se aperfeiçoar, redimensionar o processo de aprendizagem. Nunca é uma avaliação para classificar. Por mais que a gente sabe que lá no final vem a nota, mas a ideia é sempre uma avaliação para repensar a prática, sempre para repensar a prática. Então eu quis destacar esses materiais porque é isso que depois a gente vai fazer, cada um vai fazer a sua reescrita ou quem não fez a sua escrita como exercício para treinar, já trazendo esses elementos, já colocando esses elementos em evidência. Lembrando aí então o edital, a prova discursiva, a finalidade aqui convencer o leitor sobre uma determinada opinião ou ideia. Então, convencer aqui nesse não é uma questão tão forte, mas é o modo como você expõe ali uma situação, um contexto. Tanto que ele fala que são temas que vão versar sobre o currículo paulista, metodologia e estrutura. Então, esse convencimento está mais na sua capacidade de expor de maneira demonstrada ali o encaminhamento, a solução, a proposta para a situação, o problema apresentada na comanda. Tá bom? Então, destinatário VUNESP. Então, tem o emissor, você está representando a voz da secretaria, tem aquele que recebe a informação, a VUNESP, que na verdade é a secretaria, bom, mas a VUNESP, quem vai fazer a correção são pessoas técnicas, tá bom? São pessoas técnicas, não são pessoas da secretaria. Então, são pessoas ali que tem todo um processo de correção técnica. Tem ali as informações do que se espera, então ali você pontua. Então, não entra uma questão emotiva, né, ele trazer alguma coisa para sensibilizar, não. É bem direto, objetivo, de acordo com o que você identificou na comanda e o encaminhamento. Bom, então quem corrige são pessoas técnicas, de conhecimento técnico. O conteúdo destacando novamente o currículo paulista, metodologia, estrutura de ensino. Bom, tem muita... Pela prova discursiva valer 3 pontos, 0,3, né,
com isso do EGE aprovado, tem muita gente às vezes está pensando que tá fácil, vai ser fácil. Eu acho que vai vir aí 2 provas discursivas bem cabeluda. Bom, bem cabeluda, até porque são 10 da parte geral, nas objetivas, e 20 da específica. Então eu acho que as discursivas aí tem que ter uma atenção na comanda, na informação que está sendo apresentado, para não fugir do tema, para não trazer coisas que não cabem ali naquela proposta. Então acho que vai vir uma situação, problema para ter que desmembrar. Então acho que são 2 provas discursivas aí cabeludas. As provas, né, as redações da VUNESP, especificamente da educação, estão sendo bem provocativas, estão deixando o pessoal de cabelo em pé aí, porque dá a entender que pela pontuação 0,3 pode ser fácil, bastante gente vai ser aprovado, mas eu acho que corre risco de talvez não alcançar, né? Não quem está aí no processo de estudo, né? Quem está no processo de estudo. Então a questão é ter essa humildade de chegar e falar, não, deixa eu analisar com calma essa comanda, ler tranquilo, mas buscar o maior ponto possível, a maior pontuação possível. Bom, nada de 0,4, 0,5, que é acima de 0,6 aí. Então a gente tem essa atenção. Lugar social, destaco, que no caso aí, quem vai prestar o concurso. Então, são pessoas que têm um ensino superior completo, profissionais da educação. Então, espera aí essa capacidade de leitura, de interpretação, na forma culta da língua. Estabilidade, coloquei aqui argumentação, discurso, mas no caso aqui é uma exposição, saber expor situações ali que vão convencer o corretor, o leitor, que você de fato compreendeu o tema, você compreendeu a comanda, você compreendeu a proposta. Então é isso que se espera desse lugar social, desse sujeito que vai lá prestar a prova, né? Ou da argumentação, né? Da argumentação e da exposição, do discurso que vai expor. Então é isso que se espera dessa capacidade. Estruturação, a gente já falou. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Beleza, achei importante fazer essa retomada para a gente entender então de fato quem são esses sujeitos, o emissor, o receptor, tá bom? Então aqui, quem está produzindo esse texto ali, pontuando, é de acordo com a Secretaria de Educação do Estado, bom? Isso tem que deixar muito claro, porque às vezes a gente confunde e acha que daria uma solução em encaminhamento. Eu faria tal projeto. Não, calma aí. A Secretaria fala de projetos assim individuais, né? Pode até ter, mas a ideia é sempre levar isso para um campo da interdisciplinaridade, ampliar. Quando ele fala do letramento, não é apenas multiletramento, não é só uma área específica, são todas as áreas. Logo, então, a leitura, a escrita, a interpretação é uma responsabilidade de todos. Então, trazer esse diálogo aí, porque a gente tem que deixar claro que essa ideinha que a gente vai colocar lá na VUNESP. Bom, então vamos lá. Só para recapitular, tinha feito essa comanda no vídeo anterior, indiquei ali uns pontos para ser corrigido, a gente analisou aqui, eu refleti e o pessoal foi também dando a devolutiva no grupo, mas nada que não dê para acompanhar por aqui. Aí eu pontuei que o que foi produzido estava muito focado no desenvolvimento e a gente poderia trazer ali a introdução e a conclusão e alguns apontamentos. Então ficou bem legal a proposta, se a gente chegar, né, só para ter um entendimento, aqui as 2 linhas, né, as 2 linhas é a introdução. Não tinha essa introdução antes. Aí eu falei, como que é importante você apresentar e se posicionar no sentido do que vai ser encaminhado. Bom, de ser encaminhado. Então aqui, o ambiente escolar é um espaço democrático e deve combater todas as formas de discriminações e preconceito. Então, o ambiente escolar é um espaço democrático que tem que combater toda forma de discriminação. Pronto, já apresentou o tema e deu um posicionamento que o que foi apresentado na comanda não é aceitável. Não é aceitável, né? Aí seguiu o que foi, né, sugerido no parágrafo de desenvolvimento. Aí trouxe aqui uma conclusão, né? Os projetos escolares, observa que fez uma retomada do que foi comentado anteriormente.
a colega aqui comentou anteriormente sobre projetos desenvolvidos de maneira coletiva para problematizar a questão da discriminação, valorizar a diversidade. Então ela retoma aqui nessa conclusão: os projetos escolares sobre respeito à diversidade, empatia e heranças culturais são de extrema importância, pois, através do conhecimento, quebramos barreiras e preconceitos enraizados na nossa sociedade. Então vem aqui e destaca, dá uma retomada do que foi apresentado e reforça essa exposição, esse encaminhamento que foi dado. Bom, então, legal. Vamos lá aí para a comanda agora do dia 16. Foram 2 comandas da produção de texto, da prova discursiva. Aqui eu falo no mínimo 20 linhas. Já comentei. Se lá a comanda tiver um espaço de 15 linhas, escrevam as 15. 20, 18, 19, tá bom? Se for mais que isso, não faça menos. Então, se for 30 linhas, forem 30 linhas lá apresentadas, 28, 27, não vai escrever o mínimo. Mas lá na comanda veio dizendo que o mínimo é 15. Eu vou escrever 15. Não faça isso. Não sei, estou aqui só comentando. Não costuma vir essa informação, mas se vier, não escreva 15, escreva mais, tá bom? Escreva mais. Fiquei sabendo que o mínimo é 10. Vou escrever. Não, escreva o máximo que puder. Claro, não escreva no sentido de ficar aumentando, contando história. Ali ficar sendo muito prolixo. Mas a ideia é que você utilize de maneira clara, coesa, com coerência, todo o espaço da folha, se possível. Então vamos lá. A partir do resultado da avaliação diagnóstica, foi identificado um nível abaixo do básico nas turmas de 6º ano da sua escola na leitura e interpretação. Então, trouxe aqui, na leitura e interpretação. Diante desse diagnóstico, quais medidas devem ser tomadas para sanar essa dificuldade de aprendizagem? Então, ele está falando, uma problemática com o resultado da avaliação que pontuou uma dificuldade, um problema aí na questão de leitura e interpretação. O que pode ser feito para sanar essa dificuldade de aprendizagem? Então, qual que é a ação que deve ser tomada? Justifique. Aí foi feito, aí eu trago um exemplo. Se a gente observar a estrutura tá bem, o texto em si está bem escrito, concordância, regência. Se a gente for pensar num texto sem pautar no edital, tá um texto ótimo, tá bom? Tá um texto ótimo, mas a minha ideia aqui é refletir sobre o que poderia ter sido colocado do edital, lá que é o currículo paulista, metodologia e estrutura, que poderia ser colocado, e se de fato o tema foi identificado já de início, bom? Mas então destaca aqui, apresentação, observa aqui umas 4 linhas. É um número interessante, apresentou ali o tema do que se trata a comanda. Esse tema tem que estar muito claro já na apresentação do que se trata. Está falando de avaliação? Está falando de aprendizagem? Está falando de violência? Está falando de discriminação? Está falando de metodologia? Bom, então o que está trazendo aquela comanda? Qual que é a problemática, a situação-problema que aquela comanda está trazendo para você aqui já deixar claro que você compreendeu. Eu identifiquei, é isso daqui. Então, apresentação, desenvolvimento, veio desenvolvimento, conclusão. Pessoal, isso aqui não é uma estrutura rígida. Pode ser que lá na comanda você precise desenvolver, colocar mais um parágrafo de desenvolvimento, 3 parágrafos de desenvolvimento. Tudo bem. Você achou ali dentro da sua organização, do seu raciocínio, colocar 3 parágrafos de desenvolvimento. Mas na comanda lá estava indicando, e a folha de redação era um número pequeno de linhas. Um número pequeno de linha, curto. Eu ainda assim indico essa estrutura, tá bom? Uma apresentação, se são poucas linhas, você diminui. Se então são poucas linhas, você não vai fazer 4, 5 de apresentação. Então, 2 apresentações. Mas você tem que colocar ali já o tema, apresentar qual que é o tema que vai ser trabalhado no decorrer do seu raciocínio. E no seu desenvolvimento, tá bom? O que eu não aconselho é só um desenvolvimento, porque um desenvolvimento você vai apresentar ali um argumento, vai expor uma situação. Pode ser que diante da comanda, uma exposição
já seja o suficiente. Observe então que não é uma coisa rígida, porque vai depender do que está ali na comanda. Bom, mas o que você puder trazer para complementar, para ampliar, sempre é possível, claro, de acordo com o edital, de acordo com o documento. E a conclusão. Então, observe que está um texto organizado, está o espaço do parágrafo, ó, isso aqui não esquecer, pode parecer simples, mas óbvio, mas às vezes a gente esquece, isso dá uma outra visualização. Então, quando bate o olho, ó, já vê, a pessoa que vai fazer a correção bate o olho, a correção que vai ser feita, por enquanto, creio eu que ainda são pessoas que corrijam, pode ser que logo aí, pode ser uma inteligência artificial, vai saber se já não é. Então, essa estruturação já dá aí uma mensagem, já encaminha uma mensagem. Então vamos ver aqui cada um dos parágrafos para eu comentar e vocês também vão refletindo, vão analisando aí. Então, diz assim o primeiro parágrafo da apresentação. A avaliação diagnóstica serve como parâmetro para que os professores identifiquem as maiores dificuldades das turmas e, dessa forma, possam reavaliar as metodologias de ensino, aprendizagem, adequando de acordo com as necessidades dos alunos. Legal, é que eu falei, se fosse um texto que não estivesse diretamente relacionado ao edital, ou uma produção sem uma exigência, tá legal. Mas observa que lá na comanda, ainda que se fale da avaliação diagnóstica, a avaliação já foi feita, já está dada a avaliação, pegou o resultado. Agora, a partir desse resultado, se identificou que não obtiveram avanços, né? Tiveram um resultado abaixo do esperado na leitura e interpretação. O que vai ser feito para garantir, para melhorar, sanar essa dificuldade de aprendizagem? Então, observe que não é o foco a avaliação, o foco é a aprendizagem. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, o ideal não seria apresentar a questão da avaliação, mas da aprendizagem. O papel, a importância de garantir a aprendizagem. Não que não possa ser utilizada a avaliação no desenvolvimento, porque a avaliação eu posso usar no meu desenvolvimento do texto, como, de acordo com o currículo paulista, a avaliação ela é utilizada para aprendizagem, para redimensionar, repensar. Então, essa reflexão aqui é uma reflexão que poderia ser utilizada no desenvolvimento. Mas observe que já de primeiro momento tem que ser apresentado o tema. E destacando o ponto positivo, nesse caso, a aprendizagem deve ser garantida, na questão da leitura e interpretação, para se garantir o avanço da aprendizagem, da melhoria da aprendizagem, a leitura e a escrita precisa trabalhar de maneira interdisciplinar, em todas as áreas de conhecimento para potencializar, aperfeiçoar. Então observa que a questão é a aprendizagem. O foco que tem que ser apresentado é a aprendizagem, por mais que citou lá a avaliação. Então talvez essa, não digo pegadinha, né? Não é uma pegadinha, mas é essa questão da interpretação na comanda que tem que ter uma calma e você pegar a ideia-chave. Você pegou a ideia-chave da comanda, depois você vai ligar os pontos, né, do que é o currículo e da metodologia. Então não tá difícil o desenvolvimento do raciocínio, porque eles dão ali o tema, eles dão praticamente o tema, vai ser pautado em cima do currículo e metodologia. É diferente quando deixar amplo e pode citar um autor, outro autor, não que não vá citar, tá bom? Não é que não vai citar, mas você tem embasamento do currículo para poder trabalhar, você tem embasamento das metodologias para poder trabalhar. Então você pode trazer esse compromisso, as competências, o que ele apresenta para trabalhar no seu discurso. Bom, então aqui eu só coloco essa atenção que o foco é a aprendizagem, não é a avaliação. Então, aí segue no parágrafo desenvolvendo. Não que no decorrer do texto ela foi identificando, né? A colega ela foi identificando os elementos para ajudar na aprendizagem. Então não está um texto totalmente fora. No seu desenvolvimento ela foi trazendo elementos para ajudar na aprendizagem. Beleza. Mas observa que no primeiro parágrafo tem que trazer o ponto central. O ponto central é a aprendizagem. Tá? E continua, né? Quando o resultado da avaliação é insatisfatório,
é necessário compreender as causas e buscar estratégias. Aí vem aqui, ó, primeiramente. Então ela apresentou o ponto do seu desenvolvimento. Observa que essa informação anterior é uma informação que não tem uma necessidade, porque de um modo ou de outro ela já ficou um pouco assim, né, repetitivo com a apresentação, por mais que a apresentação não estava focada no tema. Mas observa que aqui que começa o desenvolvimento dela, primeiramente. Então, e esse aqui é um elemento de coesão que ajuda na organização do texto. Ele é um elemento de coesão que ajuda na organização do texto. Ele ajuda, auxilia o leitor, e tá até para quem escreve, a organizar o seu texto, porque você vai dando uma sequência de raciocínio. Imagine você dizer para uma pessoa, alguém pede uma informação, eu quero chegar no lugar X. Aí você diz, vai aqui direto lá embaixo e você vira. Assim, vou aqui direto lá embaixo e eu viro? Não fica mais confuso. Agora, se você disser, vamos aqui imaginar uma hipótese, siga por essa rua, depois do terceiro farol, logo na sequência, na terceira rua à direita, observa que você já deu uma situação de organização. No texto é a mesma coisa. Então, primeiramente, você já demonstra uma organização do seu texto, colocando em evidência o que você vai apresentar como primeira proposta, primeira exposição de situação, para sanar a dificuldade na comanda apresentada. Então, primeiramente, legal. Mas aqui já pode colocar como começo do parágrafo. Primeiramente, é importante conhecer o hábito de leitura dos estudantes e estimulá-los a ler em casa e na escola. Durante as reuniões, os professores devem orientar os pais sobre a importância da leitura e sugerir atividades e dicas para incentivar seus filhos a lerem. Então, aqui ele traz uma questão de parceria, fazer uma parceria, escola, família, por mais que a gente saiba que esse estímulo também deve ser feito, também em casa, é muito importante, mas se a gente for pensar no material, no currículo, seria muito importante aqui a questão do letramento. Letramento e multiletramento em todas as áreas, em todas as matérias. Lógico, em parceria com a família também, a família incentivar, uma ação coletiva, mas trazendo essa responsabilidade também para a escola. Também não, para a escola. A família também tem, mas a escola, dentro do seu projeto, compreendendo o letramento, o multiletramento como responsabilidade, ou seja, a questão da leitura, da escrita, da interpretação, uma corresponsabilidade coletiva de todas as áreas de conhecimento, ainda mais que é um sexto ano. Então, o sexto ano ele já começa aí a ampliar o número de professores. Então, você tem ali com todas as matérias. Então, seria interessante, mas é legal que ela traz já essa questão da parceria. Ela entende que é uma coisa coletiva. Então, o que pode trazer de elemento do currículo para trabalhar nesse parágrafo? Então, vale aí a reflexão. Observa que não tem nenhum desvio de gramática, de erro, de concordância. Isso também conta bastante. Aí segue, fala-se necessário. Observa que no anterior, ela colocou primeiramente. Primeiramente, faz isso, isso, isso. Aqui, um outro elemento também que poderia ajudar no segundo parágrafo de desenvolvimento. Poderia colocar na sequência, em seguida, então, em outra situação, observa que então vai dar uma organização que você vai apresentar uma outra exposição, uma outra sugestão. Mas aqui também está compreensível. Eu falo assim no sentido de compreender essa organização. Se teve lá primeiramente, essa aqui é a primeira proposta. Então, o que eu posso usar como elemento de coesão? Na sequência, em outro momento, pode ser utilizado, pode ser feito, se faz necessário. Também é necessário, observa que vai reforçando. Esses elementos de coesão, vou trazer aí alguns exemplos, até em texto construído, no final de semana, nas próximas aulas. Aqui é só para a gente trazer, refletir sobre o que pontua o edital a respeito do currículo paulista, metodologias de ensino. Tá bom? Então aqui é uma reflexão, eu não pego muito nessa parte ainda de elementos de coesão, porque eles são mais compreensivos. São até, em alguns casos, é questão de memorização. Os elementos de coesão, você memorizar uma estrutura, então não é tão difícil, é claro, tem que saber utilizar o adequado. Então vamos lá. Faz necessário abordar novas metodologias de ensino. Apresentou aqui, novas metodologias de ensino, como por exemplo,
Ela vai dando sugestão, ó, oficinas de leitura, debates em grupo, né, sobre interpretação. Observe então que já coloca o estudante no processo de movimento, dinâmica, debate, né, debater assuntos, fazer uma leitura, oficina de leitura, né, diferentes gêneros textuais, estratégias de leitura. Aqui poderia, ao invés de colocar vários exemplos, assim, várias comandas, né, estratégia, debate, poderia ampliar um exemplo. Como é que seria essa estratégia? Né? Como é que seria a estratégia? Como é que seria aí essa oficina? Como é que seria essa oficina? Então, mas assim, ela trouxe já essa questão da metodologia, de repensar a metodologia. Já é um grande passo, é importante, né, rever. Porque não falou que não culpabilizou o estudante. O estudante precisa ler mais, ele não tem um gosto da leitura. Não, calma aí. O que nós, na nossa metodologia, né, enquanto escola, podemos repensar para estimular? Né? Então, oficinas, debates também, show, tá bom? Estratégia de leitura, né, identificação de palavras desconhecidas, exercício de revisão, entre outros. Né? Aí foram trazendo então a questão da metodologia. A metodologia vai pontuar a questão do edital. Bom, então retomar ali o que é apresentado das metodologias ativas, poderia aí discorrer um pouco mais sobre essa oficina, sobre esses debates, né? Porque se no anterior, trouxe essa responsabilidade para todos, né, como um projeto coletivo, letramento, multiletramento em todas as áreas, aí poderia já tratar agora da questão das metodologias. Seria, ó, show, mas, volto a dizer, aqui seria mais uma proposta da comanda de compreender essa organização, mas agora reescrita, já vale a pena trazer os elementos do edital. Já vale muito a pena essa reescrita com os elementos do edital. Aí finaliza, ó. Portanto, ó que legal, ela coloca aqui um elemento de coesão que a gente chama de conclusão. Já é um elemento conclusivo. Quando se utiliza essa conjunção, já indica, opa, que estou concluindo o meu texto. Né? Estou concluindo o meu texto. Já é esse indicativo aí conclusivo. Bom, então o leitor já reconhece que ali ela vai, né, a estudante vai finalizar, o candidato vai finalizar. Por mais que está óbvio na estrutura da folha, no final, mas ele já dá esse indicativo, ou seja, fez um uso correto do elemento conclusivo. É necessário que os professores revisem suas abordagens. Observe que então retomou a questão das abordagens, dos métodos, da metodologia, ela retomou o que foi apresentado, procurando alternativas que promovam uma melhor compreensão por parte dos estudantes quando o resultado da avaliação diagnóstica for insatisfatória. Então, pontuou aí a questão toda vez que a avaliação for insatisfatória, rever aí o método, rever a abordagem, então ela faz uma retomada nessa conclusão. Então, isso também é importante. Observe que do texto anterior para esse, em nenhum momento aqui, né, a colega utilizou a primeira pessoa. Então já compreendeu que não uso mais a primeira pessoa. Já colocou uma sequência. Apresentação, desenvolvimento, conclusão. Show! Agora o que falta? Ela já utiliza de elementos de coesão, né, que eu vou destacar mais isso nos próximos vídeos. Mas aqui qual que é a importância? Trazer agora os elementos do edital. Currículo paulista, o que pode ser utilizado ali, por mais que ela citou, mas trazer mesmo ali o que coloca o currículo. Tá bom? Quando ela fala de metodologias, né, qual que é o termo ali? Metodologias ativas. Poxa, já é uma metodologia, né, um termo que perpassa os materiais. Metodologias ativas, né, trazer ali essa questão do letramento e multiletramento em todas as áreas, responsabilidade de todas, né, um projeto amplo, beleza? Então isso já é importante, então já trazer esses elementos aí. Então essa foi a comanda 1 do dia 16. Aí tivemos o segundo aqui, que diz o seguinte: estudantes do primeiro ano do ensino médio têm relatado que muitos colegas apresentam discursos agressivos nas redes sociais. Então muitos colegas apresentam discursos agressivos nas redes sociais. Esse comportamento tem se intensificado no ambiente escolar. Inclusive foram identificadas situações de ausências decorrentes de alguns estudantes, prejudicando o desempenho escolar. Escreva o texto a respeito do contexto apresentado.
Observe que nessas comandas aqui, né, eu criei, eu não coloco com base no currículo paulista, com base na metodologia. Pode ser que lá na prova, no concurso, também não esteja. Pode ser que a comanda indique, com base no currículo paulista. Pode ser. E pode ser que não indique. Pode ser que tenha a situação, problema e já peça para você resolver. Não se esqueça do edital. No edital está dizendo ali, né, a questão, um tema que perpassa, que tem relação com o currículo paulista e com metodologia e estrutura de ensino. Então, por mais que lá na comanda não vai estar dizendo nada do currículo paulista, você vai trabalhar com esses elementos. Bom, porque é isso que se espera, você compreender aí o que traz esses materiais do edital, principalmente currículo paulista, bom, e as metodologias. Então aqui vai destacar a questão das ausências, né, que acaba afetando o desempenho escolar. Mas observa que essas ausências, ela tem uma causa. Então, não se trata de possibilitar o aluno a recuperar a sua aprendizagem, lógico, também se trata, mas não é o foco aí. A ausência só foi gerada a partir de uma causa. E qual foi essa causa? Aí parece que nas redes sociais, um discurso agressivo, que com certeza tudo indica que está gerando algum tipo de bullying, cyberbullying, porque começou nas redes sociais, chegou até a escola, depois disso começou a ter um número de ausências aí, um grupo de estudantes, afetando o desempenho escolar. Bom, então só para a gente entender qual que é o ponto central do trabalho aí, do desenvolvimento do texto. Então esse aqui é o texto, esse é o texto 2. Teve o texto 1, aquele lá, o texto 2. Observa que o texto 2 já deu uma desorganizada na estrutura. Isso é comum, porque a gente está ali no pique, né? Escreveu primeiro, tal, fez o rascunho, reescreveu. Pessoal, faça o rascunho, tá bom? Faça o rascunho, passa limpo, é muito importante para não escrever de uma vez. Aí no segundo texto, já está cansado. Então isso acontece, você está cansado, caramba, vou ter que escrever e tal. Aí já começa a dar, às vezes, uma desorganizada no pensamento. Ou não faz o rascunho. Devido ao tempo, eu já vou escrever direto aqui porque não vai dar tempo. Organizem o tempo de vocês. Por isso que eu entreguei o simulado para fazer dentro de um tempo para você já praticar. São 30 questões. Eu até coloquei menos, coloquei 28 em uma, 25 em outra. Mas lembrando que você vai ter 30 lá. Então você organizar e tem as duas provas discursivas. Então como é que eu me organizo? Eu tenho que ter 2 horas para responder as 30 questões, 2 horas e meia. Então você tem que organizar. O ideal é deixar 1h30 para redação, tá bom? Então e isso acaba acontecendo na segunda, fazer um pouco mais rápido, aí acaba também afetando o seu desempenho. Mas observa que está a sequência: apresentação, desenvolvimento, conclusão. Só essa quantidade de linhas para cada um. A apresentação ficou muito grande, né? Ficaram aí 2, 4, 6, 7 linhas, é muito. Até mesmo se for lá uma folha de 30 linhas, uma apresentação de 7 linhas, um parágrafo de 7 linhas para apresentação é muito. Bom, costuma ser muito. Né? Não é que é errado, não é isso. É que fica muito extenso e o foco da prova discursiva é você colocar o seu desenvolvimento. Na apresentação é focar o tema, né, e ali já dá um encaminhamento de um posicionamento daquilo que foi apresentado, mas o foco o que você precisa discorrer a sua escrita é no desenvolvimento. Quanto mais direto o objetivo na apresentação, melhor. Então, só ficar atento a isso para isso não apresentar na sua prova. Então, eu bati o olho, reconheci, sei que todos vão reconhecer, até a própria pessoa que fez. Ela reconhece, porque às vezes está cansado, na correria, mas o corretor também. O corretor vai bater o olho, já vai ver de outra forma. Ele já vai inconscientemente, ele já vai com com uma outra atenção, tá bom? Isso aqui eu falo de uma observação minha, não tem nenhuma questão aí científica que comprove isso, mas isso é muito natural. O texto já dá uma desorganizada e inconscientemente a pessoa já tem um outro debruçamento sobre ele. Vamos lá então rever aqui cada parágrafo. O uso das redes sociais faz parte do cotidiano dos estudantes.
a facilidade de acesso ao mundo virtual trouxe pontos positivos e negativos, ao mesmo tempo que eles podem se comunicar com amigos e familiares e buscar conteúdos importantes, podem propagar discursos agressivos, pois o anonimato das redes sociais dá aos alunos uma sensação de impunidade. Então, trouxe a questão mesmo a comanda, o foco é a tecnologia, esse uso da tecnologia de maneira inadequada, e essa é a causa, o ponto principal ali. A consequência disso é a ausência de alguns estudantes e o desempenho. Então, o fato para você poder retornar, fazer com que essas ausências diminuam ou acabem e melhore o desempenho, é abordar de maneira crítica a tecnologia. Mas essa apresentação aqui está uma apresentação muito próxima de um vestibular. Então ela tem já um primeiro parágrafo de um vestibular. Observa que a sequência da organização do discurso, volto a dizer, está um bom texto. Mas vamos pensar agora para o campo da educação. Observa que lá a comanda está trazendo elementos, está dizendo estudantes, escola. Então nesse primeiro parágrafo já tem que colocar uma perspectiva educacional, da educação, da escola, tá bom? Então é nesse sentido que eu quero problematizar para quem está escutando, assistindo, o que eu tenho que deixar claro já no meu papel enquanto profissional, tendo a visão da Secretaria de Educação do Estado. Então isso já traz o elemento aqui para educação. É muito importante trazer já essa responsabilidade para educação. A importância de tratar do uso da tecnologia, a escola tem um papel importante no uso consciente da tecnologia, no desenvolvimento do aprendizado, da competência crítica do uso das tecnologias, evitando assim situações que possam propagar ou criar preconceitos, cyberbullying, e até prejudicar o desempenho do aluno, do estudante, o desempenho escolar. Então já trazer esse elemento para a educação, tá bom? Já deixar claro que a questão das redes sociais aqui é uma questão de tecnologia, do uso da tecnologia para fins aí mais adequados, para fins mais conscientes, abordar essa temática da escola. A escola tem esse compromisso. No currículo paulista já traz a tecnologia não só para consumo, não é só consumir, mas também produzir de maneira crítica. O que consome também criticar, ter um senso crítico, reflexivo, criativo. Então já trazer isso para o campo da educação, tá bom? Então é essa questão de destacar isso e deixar bem claro que se trata do campo da educação e a responsabilidade que nós temos e a responsabilidade que o próprio material, documento pontua, destaca. Aí vai discorrendo, Discursos agressivos no ambiente escolar podem causar danos psicológicos. Observa então só no segundo parágrafo, que foi pontuar que se trata o quê? Do ambiente escolar, Porque no parágrafo de apresentação, não coloca nada de ambiente escolar, Vai trazer do cotidiano, do cotidiano dos estudantes, desculpa, tem aqui, do cotidiano dos estudantes. Então, cotidiano do estudante, deixa na primeira linha, na segunda linha. Mas logo depois, já discorre tudo. A facilidade de acesso ao mundo virtual trouxe pontos positivos e negativos. Então vai discorrendo isso, mas no cotidiano dos estudantes. Não necessariamente da escola. Tem a palavra estudante, mas não está dizendo que necessariamente da escola. Cotidiano em casa, tanto que fala amigos, familiares. Então o cotidiano dele é amplo. Agora a gente tem que trazer isso para a escola e a responsabilidade da escola. Então só no segundo parágrafo que vai aí pontuar a questão da escola. No ambiente escolar, já destacou, no ambiente escolar, tá bom? Podem causar danos psicológicos, isolamento social e queda no desempenho escolar. É imprescindível que a escola mobilize projetos. Olha lá. Observe então que no desenvolvimento, só na terceira linha que foi apresentar, foi expor, foi demonstrar o que poderia ser feito. Então passaram-se aí 10, 11 linhas discorrendo, e só ali praticamente na metade do texto que apresentou, que expôs, demonstrou o que poderia ser feito. Então um caminho aí que poderia ter sido já encurtado, e já ter apresentado a importância da escola em mobilizar projetos para a conscientização,
né, pontuando o que traz o currículo paulista nas tecnologias digitais, da informação, sobre o impacto negativo que os discursos agressivos podem causar. Então aqui já trazer essa questão da mobilização da escola, já não demorar muito, né? Não ter aí todo um percorrer o discurso, o seu texto para chegar, porque aqui que é o ponto. Se você apresentar no primeiro parágrafo, né? O tema, identificou qual que é o tema, esse é o tema, essa é a questão que tem que ser aqui refletida. Logo depois, já trazer o que se pontua nos materiais como um caminho como uma solução, uma proposta para ser trabalhada na situação, problema que foi apresentado. Então aqui um projeto, mobilizar um projeto, né? E podem causar para diminuir, evitar ou abordar a questão dos discursos agressivos, que tudo indica que é isso que está gerando essa falta de interesse do estudante de ir para a escola, porque isso chegou a afetar já na escola, segundo a comanda. Então é um ambiente também de escuta, um ambiente de acolhimento, e como que a tecnologia precisa ser discutida nessa mobilização da unidade escolar. E aqui, ó, né? E utilizar a tecnologia de forma ética e responsável. Tá lá nos documentos, mas vale a pena sempre destacar ali os termos, né? Os termos ali que também pontuam no material. Então, também não demorar muito para trazer já a proposta. Esse é o segundo parágrafo. Observe então que demorou, foi lá na 11ª linha que foi colocar a proposta. Então ficou ali o discurso. Aí teve o terceiro parágrafo, já foi mais encurtado. Né? A escola deve estar atenta às situações de discursos agressivos, mediando os envolvidos sobre o ocorrido e dando acompanhamento e apoio às vítimas. Aqui já lógico que todos esses discursos geram vítimas, né? Mas aqui a gente já observa que foi uma contribuição, mas por ser a segunda prova, às vezes ali no cansaço mesmo, já tinha as perguntas anteriores, então já percebe que foi um conteúdo que colocou até como poderia desenvolver melhor, tá bom? Até por esse espaço, número pequeno de linhas, 3 linhas, então a gente entende ali que acaba tendo essa interpretação, bom? Mas a escola deve estar atenta, de fato. Então como é que a escola pode estar atenta a esse tipo de coisa? Como é que pode ser aí pautado no currículo paulista? O currículo paulista vai trazer essa questão da educação integral, de observar então o sujeito de maneira, em todas as suas dimensões, a dimensão afetiva. Então, como que esse ambiente acolhedor, de escuta, como é que a escola fica atenta a isso? Observando, né, todas essas dimensões, podendo identificar essas dimensões, não só a cognitiva, mas observar também situações que envolvem a inteligência emocional. Então, reconhecendo aí o estudante no seu potencial integral, nessa educação integral. Aí vem o parágrafo de conclusão. O ambiente escolar deve ser um lugar de conscientização dos alunos sobre o respeito, a empatia, onde todos se sintam acolhidos e protegidos. Então, dá essa fechada. Observe então que esse texto, por ser o segundo, às vezes o cansaço, já não utilizou tantos os elementos de coesão. Né? A pessoa tem, sabe que ela com certeza tem esse domínio, mas aí acabou não utilizando. Então, só a gente se atentar para não ter muito essa queda na segunda prova, na segunda prova discursiva. Bom, tentar se organizar para usar o tempo da melhor maneira adequada. Ok? Então, relembrando que no final de semana vou gravar vídeo trazendo a questão dos elementos. Bom, vou apresentar aqui depois na aula, né, esses 2 textos, essas 2 comandas, 2 textos já com esses complementos, como é que ficaram, para a gente ver uma estruturação legal. E também vou indicar mais 4 comandas, tá bom? Mais 4 comandas para exercitar. Mas lembrando que a ideia é reescrever essas 2, quem recebeu já as suas orientações, e escrever mais essas outras 4 comandas para exercitar, para treinar. Bom, então fica aí a sugestão. Nunca se esquecendo que é isso que a gente tem que deixar claro. É a concepção da Secretaria de Educação
que você vai aí encaminhar para a VUNESP, que na verdade é o que, né, a secretaria espera. Pessoal, esse vídeo ficou um pouco mais extenso, se prolongou, mas achei importante tratar já das duas comandas. Quem não faz parte, não está no grupo, tem aí também a dica da comanda, né? Aperta o pause, pega a comanda, treina, escreve seu texto, pesquisa outras. Quem se interessar por essas outras comandas, eu peço que vai lá no Instagram da ARPA Educa, vou deixar na descrição aqui, ARPA Educa, vai ter lá um post falando sobre o material. Aí você só comenta lá, comenta que tem interesse, que eu te encaminho. Bom, não vou colocar aqui o link do grupo, porque senão sempre vão estar entrando pessoas e devido ao prazo, não vou conseguir dar uma atenção, uma devolutiva, e não é justo, tá bom? Não é justo também devido a essa dinâmica de contando 10, né, um pouco mais de 10 dias, eu acabar não dando atenção para quem já vinha acompanhando. Mas eu compartilho. O que precisar, eu compartilho o material, sem nenhum problema. Mas eu peço que vai lá naquele post do ARPA Educa e comenta lá que você tem interesse. Aí eu passo pelo Instagram, tá bom? É isso, muito obrigado. Peço para curtir, comentar também aqui, compartilhar. Segue, aciona o sininho. Nesse final de semana vai ter 3, 4 dias aí com conteúdo pra gente focar e sucesso. Vai dar tudo certo. Abraços!